bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, galerinha! Eita, 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 turma forte! Retornamos, início de semestre! Rapaz, todo mundo aí, eu acho que agora deu para descansar, né? Teve um períodozinho de férias, ou seja, a turma não é brincadeira não, né? Não é brincadeira não, vamos que vamos, olha lá! Tamo dentro, hein, gente? E aí, como é que foram as férias? Como é que foram as férias? Como foram, hein? Turma forte, essa turma de finanças. Essa turma é uma turma forte. Olha só, gente, vamos iniciar o nosso semestre com um conteúdo para que vocês consolidem. Veja bem, consolidem a estrutura de vocês, tá certo? Consolidem. Apesar de você entender que o projeto faz parte desse contexto todo. Lembra do seguinte, lembra que nós temos um projeto como se fosse um fio condutor dentro da disciplina, tá? É uma disciplina que também ela vai utilizar várias outras disciplinas. Por isso que é projeto de aprendizagem interdisciplinar. Veja bem, tá? Então, o conteúdo de hoje, a gente vai fazer a abertura, relembrar algumas situações sobre o projeto, ver a estrutura desse projeto, que a priori a gente já tem um indicativo, tá? Um indicativo em relação a isso. Apesar de entender um pouquinho mais sobre como a gente vai avaliar este projeto. Ou seja, a gente vai levantar dados acerca de como estruturar o projeto. E por que esse projeto é tão importante para você de finanças? Porque ele vai te dar uma estrutura acerca de como você trabalhar o diálogo entre autores de diferentes conhecimentos. Tá certo? Então, por isso que a gente vai abrir essa disciplina já, abrindo o semestre, tendo entendimento do que eu vou colocar como norte interdisciplinar, ou seja, usando vários conhecimentos. Vamos aí para a primeira reflexão. Olha aí o nosso slidezinho aí, ó. Já avançando para os meus queridos. Meus queridos, é o seguinte, a pergunta é, a gente colocou exatamente a figura aí de Rodin, do pensador, para que a gente faça essa reflexão, tá? O que é o projeto? Para que ele serve? Vão vir outras perguntas abertas. O que, como, por quê, para quê, quem, quanto custa esse projeto? Essa perspectiva é uma perspectiva que você vai aos poucos refletindo nessa perguntinha que está aí. O que é o projeto? O que você vai levantar? Como você vai levantar? A primeira reflexão acerca dessa pergunta é entender que nós precisamos dessa estrutura de questionamento. Então, quando eu falo o que é o projeto, eu venho questionando. Eu vou abrir outras perspectivas de reflexão em relação a como construir um projeto, porque o projeto, gente, a palavrinha projeto, ela já está te colocando na posição que você vai iniciar alguma atividade, vai desenvolver essa atividade e esta atividade, olha só, esta atividade, ela vai se findar com uma conclusão. O que eu já estou colocando para você? Que pelo menos dentro de um projeto, eu vou estar executando uma ação. A atividade, a ação especificamente. A ação de reflexão, a ação de escrever. A pergunta, ela se fundamenta nesta resposta. Veja aí como é que está aí, ó. Olha só. O que é o projeto de pesquisa? Aí você vê. Vem algumas definiçõezinhas, mas eu vou dar ênfase a alguns construtos, algumas palavras. Deseja-se realizar. Realizar o quê? Quando eu vou iniciar um projeto, eu tenho especificamente que entender um pouco sobre pesquisa. Eu tenho que entender um pouco até mesmo sobre administrar a elaboração de um projeto. Ou seja, você com uma estrutura de pesquisa, sabendo, meus queridos que estão aí agora,
entendendo um pouquinho sobre o que é projeto, vão levantar as primeiras perspectivas de viabilidade de execução desse projeto. O que quer dizer isso, professor? Quer dizer o seguinte, que não adianta você planejar uma pesquisa se você não vai ter viabilidade de pesquisar. Por exemplo, eu quero pesquisar dentro dos presídios do Piauí, por exemplo. E qual é a viabilidade de você pesquisar dentro de um presídio do Piauí, sendo você estudante, sendo você que não trabalha no sistema de segurança pública? Qual é a viabilidade? Nenhuma. Nenhuma. Agora, se você, por exemplo, vai abrir uma pesquisa dentro da sua escola, quer pesquisar sobre as pessoas que estão frequentando a sua escola. Opa! Então, esta pesquisa tem uma viabilidade. Então, perceba que a palavra viabilidade, ela tem que ser parte do DNA da pesquisa. Ela tem que fazer parte deste DNA. Eu tenho que ter condições para levantar todo o meu planejamento acerca desta pesquisa. E quando eu falo de planejamento, eu falo em quê? Ora, quando você fala em planejamento, meu querido e minha querida, vocês que são de finanças, vocês falam de gestão. De gestão. Vejam bem, o planejamento, uma principal ferramenta de gestão, um projeto que faz a previsão, meus queridos. Se ele está ligado à gestão, então eu tenho que planejar para tentar prever, mas também para tentar condicionar aquela minha previsão, que é o provisão. É trabalhando com funcionalidade voltada para a visão. Veja que tem o pró aqui e tem a palavrinha visão. Pois é, visão é busca pelo futuro. Olha só, hein? Estou destrinchando para vocês, hein, meus queridos? É provisão situada ao futuro. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que os recursos necessários, eles precisam atingir o futuro. E o que está lá no futuro? O objetivo. Ah, professor, então agora eu estou sabendo. Pois é. Não é só você olhar aí para este texto e ler ele bonitinho e ver que tem muita palavra bonita, não. Cada palavrinha dessa tem uma funcionalidade. Então, se eu vou fazer um projeto de pesquisa, é com um objetivo. Principalmente, qual é o objetivo? De solucionar problemas para você e para a sociedade em que você está, de estabelecer uma ordem, uma diretriz, novas normas, de levantar novos procedimentos, de trazer novos conhecimentos, através de quê? De diversas tarefas que você vai realizar. Então entenda que é parte do início de uma trajetória tua, a palavra projeto. A própria disciplina se chama projeto, gente. Por quê? Porque tudo que você for começar na vida, você vai começar iniciando através de um projeto. Então é através deste modelo que você vai começar a trabalhar a tua concepção de entender dentro do planejamento que você precisa saber quando você vai finalizar. É o cronograma que vai te dar noção de gestão do tempo dentro do projeto, ou seja, se você sabe quando vai começar, quando vai desenvolver, quando vai fazer a pesquisa de campo, quando vai levantar os dados, quando vai finalizar, aí você já tem pelo menos meio caminho andado, certo? Meio caminho andado. Todavia, olha só a estrutura que nós temos para recapitular tudo que você necessita para se organizar em um projeto. Tudo que necessita. Veja bem, entenda que aqui você tem o início do projeto. Olha só a estrutura, gente. Olha só aí, ó. Essa estrutura de elaboração do projeto de pesquisa, ela está
extremamente enxuta. Veja só, quem depois quiser dar uma olhadinha na fonte, vai lá e vai buscar acerca disso, tá? Lembra disso. Lembra que você tem as fontes para que você veja realmente se o professor está falando é uma coisa que é verdadeira ou não. Então veja, olha só, nós temos muitos pontos a abordar. Mas lembre-se que eu já começo mostrando que eu tenho que deixar claro para quem vai olhar o meu projeto através do resumo, e nós vamos detalhar essas etapas todas, tá? Não tenha dúvida disso, meus queridos, tá certo? Pessoal da Seduc aí dizendo que o áudio tá ruim, mas isso aí foi 7h51. Ah, tá, então já deve ter melhorado. Então veja que no resumo eu estou fazendo a apresentação. Agora, entenda uma coisa, entenda que a parte externa, essa questão que está aqui do lado, é a estrutura do projeto. Eu estou colocando para vocês o que é que vocês vão estar mencionando dentro da estrutura deste projeto que você está fazendo. Lembrando o seguinte, lembrando que na parte externa eu tenho os elementos pré-textuais, eu tenho os elementos textuais e eu tenho os elementos pós-textuais. A capa é uma formalidade da ABNT, que nós vamos ainda falar sobre ela. A ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, serve para consolidar trabalhos científicos. Então, eu tendo já uma capa, eu mostro qual é o tema que eu vou estar trabalhando. Eu vou começar a colocar ela dentro de um padrão. Olha só, padrão, coisa que vocês vão utilizar para o resto da vida. Padrão, porque se vocês estão em gestão e principalmente numa finanças, como técnico em finanças, vocês vão estar gerindo alguma coisa e gerindo principalmente um projeto financeiro das empresas. Quando você for preparar, por exemplo, o relatório, você vai ter que fazer pelo menos uma capazinha desse relatório, já entra aí no padrão. Então, veja que o projeto não é só para a disciplina e para as outras, mas nesta imagem que você está vendo aí, já começando pela capa, já começando pelo esqueleto todo, já do resumo, até as referências, você vê que tem muita coisa a ser colocada aí. Partindo do princípio que você já fez a capa, por exemplo, já entende o que você tem que colocar na capa, tá? Você vai ter que avançar nos elementos pré-textuais, onde você vai colocar o sumário. No sumário, você vai colocar todos os capítulos, vai colocar a introdução, nós vamos detalhar isso também para vocês. Você vai colocar o desenvolvimento, dentro do desenvolvimento você vai colocar os capítulos. Através desta dinâmica, você vai concluir o trabalho, já colocando isto no sumário. Para quem abrir, ele vai saber aonde, que página está cada assunto. É por isso que é pré-textual. Antes de começar os textos, você já tem um indicativo de onde a pessoa pode até já ter lido o trabalho, ter lido o projeto, e ela vai direto aonde ela quer saber a determinado assunto. Quando você já tiver feito isso, você elenca os elementos textuais. Olha aí. Você elenca a introdução, você elenca o referencial teórico, você trabalha a questão da metodologia, você entra na questão do tempo, que é o cronograma mostrando como é que o projeto vai ser desenvolvido e quanto ele vai custar. O orçamento, gente, especificamente, você pode colocar à parte, mas também alguns projetos você insere. Em alguns projetos, não está fora do padrão, você inserir dentro do cronograma, tá? Então, você tem aí a estrutura nos elementos textuais, a estrutura que está ali interna, né? Está tudo ali dentro, você sabe o que você vai colocar, aí você já tem a estrutura e aí você entra com conteúdo. Aí é uma outra fase que nós vamos dissecar para vocês, que nós vamos detalhar para vocês. Outro fator importante é você olhar que depois desses elementos textuais, você tem os pós-textuais.
Sabe por quê? Para que você mostre de onde você tirou estas ideias, de onde vieram os diálogos. Se foi uma pesquisa, você vai atrás de colocar as fotos, algumas coisas que você fez e produziu no apêndice e fotos lá no anexo, ou seja, são partes que servem para estar colocando, se situando em todo aquele cenário que foi construído durante o projeto de pesquisa. Aí, é claro que dentro dos elementos textuais, você vai escolher o título, você vai ir para a introdução, vai fazer os objetivos, o específico que é os 3 no mínimo, tá? Nós vamos falar sobre ele, vai ter um geral, vai para a justificativa, que é o porquê você escolheu aquele tema, vai fundamentar com vários autores, dialogando entre si, para que eles tenham essa concepção, os materiais especificamente que você vai estar utilizando, a metodologia científica alternada, a forma de análise dos resultados, principalmente que metodologia você utilizou e como é que você vai analisar. Resultados esperados, por quê? Porque você vai colocar uma ambição de finalização desse projeto. Lembra disso. O orçamento vai ter que ser inserido, quer queira dentro ou fora do cronograma. E isso você vai colocar, porque você vai gastar com papel, você vai gastar com deslocamento, você vai gastar com material. Este material vai estar lá inserido, meus queridos que estão aí do outro lado da telinha, em projeto. Saiba que essa é a estrutura. Só que eu tenho que fazer algumas reflexões. Nós colocamos aí, ó, o nosso querido Antônio Carlos Gil, uma citaçãozinha dele, que é para poder você já começar a refletir. Olha só, esta citaçãozinha do Gil, ele coloca o seguinte: para ele, pesquisa é um procedimento organizado que objetiva proporcionar respostas. Olha a ênfase que ele dá, gente, a respostas aos problemas que são propostos. Ou seja, você levanta um problema e você vai atrás das respostas. Então, vai atrás da solução. Vai atrás da solução. Não é brincadeira não, você vai atrás da solução porque você está aí numa postura de pesquisar, pesquisador. Você vai entrar dentro de uma dor de alguém, a dor de uma comunidade, a dor de uma empresa, e vai tentar soluções, buscar soluções para ela. Olha que elucidador aí está, para que você já comece a ver o cenário. Então, por isso que o nome é pesquisador, porque você vai atrás de resolver a dor, o problema de um cenário. Olha a ênfase. Poxa vida, professor, eu nunca tinha refletido sobre isso. Pois é, por isso que o nome é pesquisador. Porque vai atrás, quando você vai atrás, por exemplo, de uma vacina, tá? Você vai atrás de uma vacina, não é atrás de uma solução para a dor? É atrás de uma solução. Estamos saindo da pandemia, graças a Deus estamos saindo da pandemia, num movimento aí, mas outros poderão vir? Poderão vir. E o que a gente tem que estar? Se preparando, mantendo os nossos hábitos, para que a gente possa ter soluções mais rápidas, como a gente teve nessa época agora. Nunca se teve uma vacina tão rápida como nesta época de pandemia. Logo, o pesquisador, ele tem este processo contínuo. Um processo contínuo de quê? De saber o que o seu tema vai contribuir para resolver problema. Olha aí, o que é que ele vai contribuir para resolver problema? Pois é, aí você tem essas duas coluninhas que o Lakatos, outro cientista da área de trabalhos científicos, tá? Vocês vão ouvir falar muito sobre ele ainda, Lakatos.
ele está na maioria da produção de artigos científicos, na maioria de artigos e periódicos, de teses de doutorado, de teses de dissertações de mestrado, de trabalhos de conclusão de cursos, monografias. Sempre Lakatos é mencionado. Por quê? Porque ele faz essa relação, de tema versus problema. Olha aí. Ele faz essa relação. Mais amplo mais amplo e abrangente o tema ele é. Tá? Ele é muito aberto. Então, ele vem com essa perspectiva de ser aberto demais. O que eu tenho que fazer com este tema? Levantar um problema dentro do tema. Especificar o tema. Aí eu estou direcionando. Se eu entro com um tema, muitas vezes, que é vago, ele é muito aberto, eu tenho que saber o seguinte, mas o que é preciso estudar? O que eu vou estar focando e sendo mais claro em relação a isso? O que é que eu vou estar fazendo? Lembra disso, gente. Lembra que você vai delineando, vai afunilando mais acerca do problema a ser resolvido, porque quando eu abro o tema, ele é muito geral. Mas ele vai ter que servir a uma questão que seja norteadora, que seja solucionadora daquele problema que eu vou levantar. Então o tema serve como um ponto de partida. Tá, eu quero falar sobre a educação do meu município, eu quero falar sobre a segurança no meu município, ou sobre a saúde do meu município. Opa, se você quer falar sobre a saúde, ou se você vai entrar dentro de uma empresa e verificar a saúde financeira dessa empresa, tá, mas que ponto você vai atingir? Qual vai ser o norte dela? Assim eu vou especificando e entendendo que o problema ele tem que ser retratado por meio de ferramentas, instrumentos. É por isso que a gente coloca a conexão tema versus problema. Ele vai ter que estar sempre interligado. Não esquece disso, tá? Não esquece disso. Quando eu entro no questionamento do problema, aí você tem algumas reflexões, que são outros questionamentos. Veja o seguinte, olha só exemplos de alguns questionamentos. Uma pergunta como levantamento de hipótese, tá? Veja só, como possibilitar uma maior rentabilidade de empresas? Olha só, com problemas financeiros a partir das estratégias de marketing. Como proporcionar isso, gente? Esta pergunta é uma pergunta aberta. Veja que ele vem com a pergunta aberta. O como, né? Olha os detalhes das perguntas. Como criar, de novo. Veja só, olha só. Olha o tema aqui, ele é aberto, mas tem uma pergunta. Como criar dietas eficientes a partir de um levantamento dos principais tipos de obesidade? Ou seja, você já está levantando uma questão acerca de um assunto específico. Aí vem com outra pergunta, por exemplo, avanço. Isso são sugestões para que vocês possam entender, né? Avanço da tecnologia, por exemplo, que pode causar a extinção da profissão de recursos humanos. Veja bem, olha só, veja bem aí. Como é que você vai levantar qual tecnologia? Principalmente no momento que nós estamos vivendo agora. Será que as campanhas publicitárias influenciam o comportamento das crianças? É um outro levantamento, mas é tido como uma hipótese, um problema. Qual a relação da música com a matemática? Opa! Outro levantamento também que eu vou levantar algumas perguntas, mas lembre-se, tudo em hipótese. Nessa última aqui eu posso colocar, será que as redes sociais influenciam o consumo de produtos? Tá, mas que tipo de produtos? Aí você vai afunilando mais ainda. Eu tenho uma pergunta que ela vai ser uma hipótese. Esta hipótese, meu querido e minha querida, lembra do seguinte, esta hipótese, ela serve para nortear. A hipótese serve para nortear. Sem sombra de dúvida, você vai depois afunilar. Como? Entendendo um pouquinho mais sobre o problema, trabalhando especificamente a possibilidade de ser preciso
no levantamento deste problema para que eu possa chegar a uma possível conclusão e ainda assim deixar aberto para novas situações serem levantadas. Então veja o seguinte, você vai tentar até responder dentro do trabalho do projeto, tá? Vai tentar até utilizar este específico aí, por exemplo, que a gente está dando aí, do Fábio, um outro livro, que é a Metodologia da Ciência, que trabalha com vertentes filosóficas da pesquisa, e ele estrutura esta metodologia como parte deste processo. Lembre do seguinte, ó, os objetivos, eles são traçados já no início, ou seja, que eu quero atingir através de tentar resolver aquele problema. Na verdade, você não vai garantir que você vai resolver, você vai levantar hipóteses acerca disso. É aí que entra a metodologia. É aí que entra, por que é que você escolheu aquele tema? Por que é que você quer resolver aquele problema? Aí vem alguns tópicozinhos que você precisa refletir aí. Veja bem aí o nosso Lakatos. Olha aí o Lakatos. Olha essa estrutura aí, gente, ó. Não tenha dúvida do seguinte, preste bem atenção. Meu querido diretor, colocar aí, compartilhar a nossa telinha. Olha só, você está vendo esses tópicozinhos aí? Boa parte de quem está levantando o problema não se preocupa com esses tópicos aí, tá certo? Agora, olha bem aqui para mim, por gentileza. Olha aqui. Compartilha a tela aí, meu querido diretor. Veja bem, você vai escolher o problema. A partir do momento em que você está dentro do cenário, é muito mais fácil você avançar numa perspectiva de tentar até modificar aquele problema. Veja que esses 4 tópicozinhos que estão aí, tá? A viabilidade é o primeiro, a relevância, a novidade, a execuibilidade, a oportunidade fazem parte do processo. Fazem parte do processo. Então, a reflexão ela faz parte disso. Entenda que há todo um desenvolvimento desses pilares quando você for levantar o problema. A viabilidade eu falei lá no início, né? A viabilidade eu coloquei lá no início. Agora veja que, e a relevância? Você trazer novas perspectivas para aquele que está lá do seu ladinho, ou seja, você conseguir mostrar para a comunidade que você está, que você levantou problemas e que você está levando a solução, ou pelo menos tentando levar a solução, certo? Então veja, a viabilidade, é claro, ela vai te dar um caminho, mas a relevância, ela vai consolidar este caminho. Todavia, no entanto, a novidade, o novo, você trazendo uma nova leitura, por exemplo, sobre a situação financeira daquela empresa, sobre a situação financeira lá daquela comunidade, da associação especificamente. Imagine aí o que você pode trazer de novos conhecimentos, indo buscar lá fora essas situações. Então você trazendo a novidade, você também já tem um quesito que você contempla. Viável, traz a relevância porque está ajudando a comunidade e traz uma novidade para as pessoas se interessarem em estar lendo o seu projeto. Aí é claro que você tem o que é execuível. O que é execuível? O execuível aí, ele pode muito bem trazer uma sensação de que isso pode dar certo. Tipo, você traz a novidade, você traz o diálogo dos autores, você levanta as pesquisas e você coloca possíveis soluções. Então isso quer dizer que ele é execuível, ele é executável, não é uma utopia ou não é alguma coisa que vai ser colocada apenas para ser mencionada como uma fantasia. Na verdade, você está trazendo questões práticas, questões teóricas, que vai fazer com que você possa melhorar, por exemplo, o cenário em que você está estudando. E para arrematar, sendo
execuível, sendo uma novidade, eu tenho uma oportunidade. Oportunidade de quê? Primeiro, de pegar esse projeto, projetar o seu estudo, você que é de finanças, projetar o seu estudo para a comunidade que você está. Você tem a viabilidade de também desenvolver novas oportunidades para quem está do seu lado especificamente. E aí é que começa uma outra situação. Verifique que toda situação de oportunidade, ela pode ser criada por você através do projeto. Lembra disso, tá? Então você vê aí que são 5 pontos extremamente importantes para esta escolha do problema. Uma vez você tendo o problema na sua comunidade, na sua escola, aonde você está convivendo, você pode sim fazer com que haja tudo isso. Então, veja, claro que o problema, gente, claro que o problema aqui, ele se coloca numa posição de, primeiro, eu tenho que estar questionando sempre qual é a dificuldade de ajudar a resolver. Qual é a dificuldade, né? Qual é o problema de pesquisa num formato especificamente que pode ser questionado? Porque o questionamento, ele vai vir através do quê? Do levantamento, olha aqui, meus queridos, do levantamento de hipóteses. Do levantamento de hipóteses. Qual é a dificuldade? Qual é a dificuldade? A dificuldade que você quer solucionar, que quer resolver. Então, de novo, a palavra solução apresenta-se como o caminho a ser relacionado com as hipóteses. Veja bem, o problema de pesquisa é isso que faz com que você comece a entender que, e aí daqui nós tiramos essa fonte via carreira, né? Daí depois você pode pesquisar, meus queridos que estão aí dando uma olhadinha, vejam que é a partir disso que você, levantando as hipóteses, você vai começar a levantar outros questionamentos. Mas por que eu vou ter que fazer? De novo, rodando, aparecendo aí, Por quê que eu vou ter que fazer essa pesquisa? Aí é que vem a justificativa. Justificativa. Certo? Aí é que vem a justificativa. Do porquê? Mas aí essa justificativa, ela tem que ter razões o quê? Razões de ordem intelectual, ou seja, que você deseja conhecer, mas fazer com que as outras pessoas desejem conhecer também. Eita, então é assim que a gente pode avançar em razões práticas, conhecer com vistas a fazer algo de maneira mais eficiente ou eficaz. Então, o eficiente e eficaz é você saber que você pode conhecer algo. Exatamente. Razões de ordem intelectual, que essas razões de ordem intelectual, elas vão trazer as verdadeiras razões científicas. Então, é aí que entra a ciência. É aí que entra a ciência. Lembra disso. Lembra que você pode entender um pouquinho mais sobre a ciência através de quê? De levantamentos intelectuais. Mas para isso eu preciso de referências. Eu preciso saber o que acontece na prática. Eu preciso saber quem é que defende na teoria de ordem intelectual. E esse levantamento é reforçado muito por Gil. Gil tem um apreço muito grande pela esta fundamentação de atrelar os conceitos a práticas do que acontece no dia a dia. Então essas razões práticas, elas vêm delineando e também fazendo com que você comece a levantar outras necessidades. A palavra necessidade, ela se faz
como uma das principais para que eu possa estar buscando a pesquisa. O que é que ela vai viabilizar? Como ela vai viabilizar? Nós temos essa necessidade mesmo? Ou seja, na área de finanças, quando você tem aqui as finanças, o que é que você entende sobre alguns assuntos desse tema finanças especificamente? Qual é a necessidade que você tem, por exemplo, de aprofundar os seus estudos acerca, por exemplo, de estatística dentro das finanças? Qual é essa necessidade de aprender, por exemplo, a moda da estatística, a média da estatística, o desvio, por exemplo, desvio padrão da estatística, que são métodos que são aplicados para melhorar os resultados de performance dentro das probabilidades, por exemplo, que no setor, na área financeira especificamente, você precisa levantar acerca disso. Já estão prontos lá, mas até você vai utilizar, por exemplo, nas pesquisas. Então entenda, através das pesquisas, você tem algumas situações que precisam ser consolidadas, como o perfil, por exemplo, do pesquisador, tá? Veja bem aí, ó. Pesquisa, o nome está dizendo, né? Eu vou estar buscando, levantando dados. Agora veja o seguinte. Veja o que acontece. Olha só. O pesquisador e o material. Nós temos dois pontos a serem trabalhados. Veja bem. O que vem sendo ressaltado? Olha bem para mim aqui, meu querido diretor, compartilha a tela aí, por favor. Olha só, eu tenho o pesquisador e tenho o material. Tá vendo aqui? Pesquisador e o material. Os dois vivem sem o outro? Um sem o outro, por exemplo? Os dois vivem? Não. Por quê? Porque o pesquisador, além dessa estrutura toda, ele tem que ter sensibilidade, é um fator, sensibilidade a questões sociais. Se ele vai estar, o nome, lembra que eu falei para vocês, né? Ó, lembra que eu coloquei para vocês, ó, pesquisador. Lembra que eu coloquei, tá aqui, ó, tá? Tem o dor no final. Tem critérios a serem analisados, mas esses critérios eles estão seguindo uma curiosidade. A sensibilidade do pesquisador, vocês que estão vivenciando situações aí no seu município, aí no seu polo, aí na sua escola, quando estiverem estagiando dentro das empresas, tem que entender que a perspectiva de iniciar um trabalho não quer dizer que vocês vão estar terminando, não. Olha bem para essas duas palavras, pesquisador e material. Porque o pesquisador, ele é perseverante, ele tem a perseverança e a determinação. Ah, é uma luz que vem da inovação? Não, gente, não é uma luz que vem da inovação. Pesquisar é trabalhar, é ir atrás das fontes, das referências especificamente. Lembra que toda essa situação aí, ela traz paciência, orientação e determinação principalmente. Agora, a busca é pelo quê? O pesquisador, ele vai buscar o conhecimento. Tá? O conhecimento. Não tenha dúvida de que, é claro que ele vai ter conhecimentos contra e conhecimentos a favor. Ponto. O pesquisador, especificamente, sabe o que acontece com a pesquisa. Porque ele tem uma ideia de como é que ele vai conduzir. É claro que ele não vai prever algumas situações que ele colocou lá no planejamento, por exemplo, e essas situações podem dar ao contrário durante a pesquisa. Você pode querer, por exemplo, pesquisar dentro de um local e aquele local não está aberto. Você pode tentar trabalhar pessoas especificamente e aquelas pessoas elas não se predispõem a estar trabalhando. Tá? Então, há todo este modelo de entender que a concepção do pesquisador para vocês, meus queridos, faz parte do processo. Primeiro, a questão da paciência, da determinação, do levantamento de conhecimentos. Isso mostra como os materiais
eles são importantes também de serem levantados durante o processo. Lembre-se bem, durante o processo de desenvolvimento da pesquisa. É aí que você tem toda a noção de que o pesquisador, ele também, por exemplo, é um administrador. Ele vai ser, a palavra de hoje, por exemplo, que você já vai ter aí como uma concepção, o influenciador, onde se fala muito da questão do influenciador digital hoje, não é? Então, o que acontece? O influenciador é o próprio pesquisador. Ele pode colocar as suas influências dentro lá? Pode. Ele pode. Ele pode sim. Resultado, é claro que vai ser de uma certa forma induzida pelo pesquisador? Vai. Não tenha dúvida disso. E lembre-se, o material, quando ele é trabalhado especificamente, ele é feito de uma forma que a gente pode verificar. Não é, meu diretor? Pode verificar, não é? É verdade, meu diretor? Meu diretor, pode compartilhar a tela aí, meu diretor? Pode compartilhar a tela? Tem como? Show de bola. Vamos que vamos. Então, o que a gente verifica? A gente analisa que esses dois materiais, o pesquisador e os materiais que ele usa, os indicadores, resultado, eles fazem com que você perceba como a gente pode avançar neste processo. Como a gente pode avançar nesse processo? Logicamente, este pesquisador, ele vai ter que utilizar esses materiais que estão aí, ó. Esses dois que estão aí, ó. Projeto de pesquisa. E especificamente, eu tenho que relacionar os projetos que eu vou estar utilizando, mas eu tenho que relacionar o material que eu estou utilizando também. Ou seja, porque eu já dou uma provisão de material, eu já dou uma gestão já provisionada em relação ao projeto. Professor, então tem muita coisa de administração dentro desse projeto também? Tem. Por quê? Porque você vai estar gerindo o seu tempo ali na estrutura do projeto. Que tipo de recurso você vai utilizar? Como é que você vai fazer para que ele possa melhorar? Tá? Lembrando que isso aí nos materiais, ó, isso aqui eu posso relacionar. Mas, entenda uma coisinha. Pode ser que você não utilize isso, gente. Pode ser que você não utilize isso. E aí, resultado? Vai ficar difícil, né? Se você não tiver um plano B, um plano C, um plano D. Então, veja o seguinte, ó. A pergunta que não quer calar. Quais etapas você vai colocar dentro? Olha só. Show de bola, meu diretor. Quais as etapas na realização, na execução? Lembra, gente, que a palavra realização, ela vem, ó, com uma palavrinha pela metade, tá vendo aqui? Ó aqui, ó. Ação, execução, realização de uma pesquisa. Quais as etapas de realização que eu vou estar executando? Eu tenho que relacionar, então você tem que relacionar. O que é que você vai fazer? A ação, gente, está ligado ao fazer, tá? A ação está ligada ao fazer. O questionamento é quais as etapas? Que etapas são necessárias para isso? Como é que eu posso levantar isso? Lembrando, eu coloquei essa imagem aí para você, ó. Você está vendo aí, ó. Você está vendo alguém andando aqui, as passadazinhas e tal, ó. Tá vendo aqui o caminho, né? Aqui o mal vai já pagar, tá? Mas você, como realizador do projeto que está andando lá, você colocou suas pegadazinhas. Vai vir o mar que vai apagar. O mar aqui, vamos supor, fazer uma analogia aqui, ó, que o mar, ó, é o conhecimento, tá? O conhecimento, olha só a analogia que nós estamos fazendo aqui. O mar aqui é o conhecimento, um mar de conhecimento. Por mais que a gente estude, a gente aprende que não sabe de nada. E a gente precisa estar estudando constantemente. Para o pesquisador, esta curiosidade, o ser curioso, de estar buscando, trilhando
um caminho, buscando uma trilha, ou fazer a sua própria trilha, faz parte do processo do pesquisador ou da pesquisadora. Vamos colocar, já que é uma mulher aqui, ó, pesquisadora. Ou seja, lembre-se, você está traçando, aqui ela está em rumo a uma parte do mar aqui, do conhecimento, está aqui, do conhecimento, ok? Está fazendo a trilhazinha dela, essa trilha dela precisa de curiosidade, mas ela vai precisar de outras ferramentas também, como ter objetivo, como ter as justificativas, como ter as hipóteses, como ter a metodologia, como ter autores para ajudá-la durante esta caminhada, esta trilha. Então, a analogia que eu estou colocando em relação à visão que você tem que ter é esta visão. Você vai estar caminhando, você não está caminhando só. Você vai estar com a impressão que está caminhando só, mas a orientação ela vai vir através do conhecimento. Porque se você parar de ser curioso, parar de ser curiosa, você não vai conseguir chegar aonde você se propôs a estar. Ou seja, você vai ter que começar o seu projetozinho com algumas reflexões. O que é que eu quero saber sobre finanças, por exemplo? Sobre finanças. O que é que eu quero saber sobre finanças? Já tem a perguntinha, então já deixo só o quadradinho. O que é que você quer saber sobre finanças? O que é que você precisa resolver dentro, por exemplo, dentro de uma comunidade O que é que você precisa resolver dentro da comunidade? Qual o problema a resolver no cenário atual? No cenário atual. Qual? Qual o problema a resolver no cenário atual? Então, olha só. Você viu que eu coloquei a pergunta, mas eu já fiz uma conexão com a situação que eu tenho que levantar. O que eu preciso resolver, por exemplo, dentro de uma comunidade. O que eu preciso, né, qual é o problema que eu preciso resolver no cenário atual. Ou o que eu preciso saber dentro ou sobre as finanças. Então, eu já estou ali, eu tenho uma pergunta, eu já tenho pelo menos um direcionamento, gente. Um direcionamento. Veja que isto não para por aí. Eu tenho mais perguntas. Quais os objetivos? Epa, aí eu tenho, ó. Quais os objetivos? Qual o objetivo geral eu vou ter? Quais os Lembra bem. Lembra bem. Ficou. Qual? Quais, no caso, quais? Porque são mais de um. Na verdade, o geral é só um. Só precisa de um. Agora, os específicos está no coletivo, então eu preciso de vários específicos. Eles vão dar os nortes em relação ao que eu preciso atingir. O que eu preciso atingir seriam as possíveis soluções. Possíveis soluções para que cenário? De novo, entrando o cenário aqui. Para que cenário? Para que cenário? Eu tenho que ter lá aquele in loco, porque as soluções vão ter que estar, e na maioria das vezes é um estudo de caso, ó, in loco, possíveis soluções in loco. E quais as hipóteses? Porque aí a hipótese seria o quê? Uma perguntinha, assim como nós colocamos já nos outros slides que já passaram
onde nós colocamos várias perguntas. Lembra disso. Lembra que, quando eu faço essas perguntas, eu tenho já ter, pelo menos, o entendimento de quais seriam as respostas. Lembra que esta perspectiva aí, ela traz uma nova situação. Os questionamentos, eles vão ser executados, meus queridos, constantemente. Eu vou ter que estar questionando constantemente. Lembra que, por exemplo, para que você faça uma pesquisa, você tem que saber quem é o público-alvo. O público-alvo, por exemplo, vão ser os estudantes? Vão ser vocês, por exemplo, tá? Vão ser os estudantes. É um público-alvo, professor? É um público-alvo. Os estudantes podem ser, mas podem ser os profissionais, o público-alvo? Também. Profissionais podem ser também. A seleção deste público-alvo vai fazer com que eu entenda o seguinte: selecionei primeiro quem é o público-alvo. Dentro do público-alvo eu vou fazer uma amostra. Se o público-alvo, por exemplo, tem 1000 pessoas, eu não vou conseguir fazer, né, um levantamento ou uma entrevista com 1000 pessoas. O que eu posso pegar? Posso pegar 100, posso pegar 50, etc. Eu posso apenas pegar uma amostra daquele público-alvo que eu vou tentar atingir. Ou seja, para ter o entendimento. É mais ou menos, por exemplo, nas pesquisas que as instituições renomadas no Brasil fazem, eles pegam a chamada amostra, que é uma fatia. Então, a amostra é uma fatia daquele público-alvo que você vai buscar levantar a pesquisa. Entenda que esses sujeitos da pesquisa, eles precisam estar vinculados ao público-alvo. Então, eu tenho os sujeitos que eu vou estar levantando. Então, já sei que isso faz parte da minha estrutura. Lógico que não para por aí. Eu tenho que saber o seguinte: com o que eu registro? Eu vou levantar, por exemplo, né, registros fotográficos, ou através de documentos como relatórios. Como eu vou registrar isso? Como eu vou registrar que teve lá? Eu posso entrar com, por exemplo, declarações. Essas declarações, elas fazem parte do processo de registro daquela pesquisa para fundamentar que houve veracidade. Agora, eu tenho que saber para onde e aonde é o local em que eu vou fazer essa pesquisa, o local que eu vou levantar os dados. Como e quando eu vou? Eu vou ter que me locomover. Entra aqui a locomoção e entra aqui a relação com o tempo, meu querido e minha querida. Entra essa relação com o tempo. Veja que as perguntas, elas vão abrindo um leque. Se você vai fazer a pergunta para a comunidade, por exemplo, saiba que você vai ter que saber aonde você vai fazer, vai ter que pegar a autorização daquela pesquisa. Então, é só através dessas perguntas que você vai abrir um pouquinho mais, expandir a sua consciência em relação à pesquisa. A expansão de consciência científica, ela é feita por meio dos questionamentos. Então, é através disso que você vai entrar um pouquinho mais na pesquisa. Lembra de uma coisa, que eu vou levantar isso tudo para saber o seguinte: quais dados eu vou levantar? São dados que estão armazenados ou produzidos. Produzidos podem ser simultaneamente a pesquisa, como uma entrevista, tá? É levantamento em cima das pessoas, né? O que essas entrevistas dizem? Vai ser por meio de
entrevistas e consolidar qual é a resposta em análises destas respostas. Então veja, meu querido e minha querida, olha só. Pode cortar para mim, meu querido diretor. Olha só. É através desta aula inicial, tá? Estamos chegando aí no último minutinho, vamos encerrar a nossa aulinha, tá? Que você vai entender um pouquinho acerca de como eu posso apresentar esta situação para começar um projeto, pelo menos tendo a ideia, gente, lembra disso, tá? A ideia de como este projeto, ele pode alavancar até a sua carreira, usar esse projeto agora nesta fase para isso, tá certo? Não esquece disso, tá bom, meu querido? Um grande abraço para vocês e até a próxima. Fui!